Olá! Tudo bem? Isso aí, estamos aqui para esta videoaula onde estaremos nos ambientando, conhecendo um pouco da legislação trabalhista, é isso que nós vamos estar estudando, trabalhando, aprendendo, ensinando uns aos outros. Vocês aprendem um pouco comigo, eu aprendo um pouco com vocês e assim a gente obtém a formação completa, correto? Porque todas essas leis que vocês veem aí, né, a CLT e um tanto de leis que existem nos outros ramos, direito civil, direito penal, tributário por aí afora, é claro que nós aqui estamos tratando da legislação trabalhista, não surgiu de uma hora para outra, né? Há toda uma história, né? Há todo um panorama histórico por trás de tudo isso para chegar até onde nós chegamos na atualidade e que vai evoluir ainda mais, né, com o passar dos anos, com as mudanças dos métodos de trabalho que vão mudando, inclusive aí no exemplo da pandemia do coronavírus, né, mudou muito as relações trabalhistas, né, há necessidade aí de uma adaptação às novas formas de trabalho, trabalho remoto, à distância, como eu estou fazendo aqui com vocês. Ou seja, há uma base, né, histórica. Então nós precisamos voltar às origens, às origens. Ah, professor, voltar às origens. Então eu vou ter que voltar para o Ceará, acabei de chegar. Não, calma, fica aí, não estou falando disso não. Estou falando da origem legislativa, né? Vamos fazer um rápido apanhado, claro, um rápido apanhado, porque a história é muito longa, né? Vamos fazer um rápido apanhado para chegar até aos dias de hoje, né? Evolução da legislação trabalhista no mundo, né? Temos aí o período da antiguidade, né? Lembrando que é o seguinte, questão de trabalho, né? Uma pessoa trabalhar para outra, outra pessoa querer que a outra trabalhe para ela e assim por diante, isso aí sempre existiu, né? As pessoas, né, em determinadas situações, elas, elas não conseguiam suprir, né, a necessidade da mão de obra, seja por questão de volume de trabalho, seja porque ela não queria trabalhar mesmo, queria que o outro trabalhasse para ela. É isso. A explicação do direito do trabalho é essa. E na antiguidade o que nós vemos é o seguinte, ocorria muito o instituto da escravidão, né? Como funcionava a escravidão? Apesar que naquela época a escravidão não é essa que nós conhecemos, essa recentemente, né, do Brasil, da América do Norte, em outros lugares, que é a escravidão em decorrência de raça, em decorrência de cor, em decorrência de discriminação. A escravidão naquela época era em decorrência do poderio, né? Uma nação, ela subjugava a outra. E quando subjugava, a outra automaticamente virava escrava da outra nação. Então as pessoas daquela nação viravam escravos dos outros. Por causa do quê? Por qual motivo? Porque perdeu a guerra. Perdeu a guerra, então vai trabalhar para o outro. É isso, a escravidão se fundava nisso. E às vezes uma nação, nessa década, por exemplo, ela dominava sobre a outra era escrava dela. Aí quando mudava o rei, mudava os métodos de guerra, ela perdia, né? Havia uma revolução e ela passava a ser escrava da outra. Isso aí era comum acontecer na antiguidade. Então essa aí era um modo de trabalho escravo. Claro que existiam já os servos naquela época, que não eram bem escravos, mas disfarçadamente, né, eram pessoas que tinham certos direitos ali na casa do seu senhor, mas que na verdade, né, não tinha chance de evoluir, de se tornar um senhor. Esse é o cenário, em rápidas palavras, gente, em rápidas palavras. Esse é o cenário da antiguidade. Aí depois foram surgindo, né, as grandes lavouras, os senhores feudais, que marcaram o período da servidão, um período feudal, onde existiam aqueles senhores que tinham
praticamente um país inteiro, de plantações, e aí existiam ali dentro os servos que trabalhavam para ele, trabalhavam a terra e pegavam uma mínima quantidade da produção para sobreviver com a sua família, e todo o restante era passado para o senhor feudal. É o regime ali do período feudal que vocês já viram falar, onde o servo nascia servo e viveria servo até morrer, e o senhor continuaria senhor até morrer. Aí depois foram surgindo, né? Vocês conhecem a história, as cidades foram se desenvolvendo, o comércio, né? O trabalho artífice, né? Foi começando a aparecer. Aí surgiram aquilo que se acostumou chamar de corporações de ofícios. Corporações de ofício, né? Determinado ofício, costura, artesanato, seja lá o que for, oficina, o negócio de trabalhar com ferro, né? Surgiam pessoas que se especializavam naquele setor e faziam tipo como eu posso explicar para vocês, um sindicato ali, né? Não era essa palavra, mas uma corporação, só podia trabalhar naquele setor quem fazia parte daquela corporação. E nessa corporação existiam os mestres, né, que tinham se formado a contento, de acordo com as regras lá existentes, e tinham os aprendizes, né, que podemos até fazer um paralelo com o jovem aprendiz, que nós vamos trabalhar um pouco mais para frente. E o aprendiz poderia se tornar um mestre naquela especialidade. Só que aí foi crescendo, né, os meios de produção, vocês sabem, né, as máquinas foram chegando, substituindo os homens, né, e a produção cresceu muito, aquela explosão, aquele boom que vocês conhecem, com a Revolução Industrial de 1760, né, as pessoas começaram a vir do campo para a cidade e as indústrias requisitavam muito mão de obra, muita mão de obra, era aquele trabalho intenso. Só que não existia regra, gente. A regra quem ditava eram as empresas, né, as grandes indústrias, e os trabalhadores, né, para poder sobreviver, eles aceitavam as mínimas condições possíveis para trabalhar. Se trabalhava 12, 16 horas por dia, trabalhava criança, trabalhava mulheres gestantes, idosos, doente, você tem que trabalhar porque não tinha nenhum auxílio doença como existe nos dias de hoje. Se a pessoa doente não trabalhasse, ela ia morrer. Não tinha o que fazer, então a pessoa trabalhava, na verdade, até morrer mesmo, né, doente, né, inclusive escondia que estava doente para poder trabalhar. Aí surgiu algo que se se consagrou como chamada a questão social, né? Começaram a surgir aquelas que nós chamamos hoje de favelas, começaram a surgir aquele povo, né, que vivia praticamente na miséria, muitas pessoas doentes, né, uma miséria muito grande, né? Começou a haver uma distinção de classe muito grande, que é a classe dos empresários, dos industriais e dos trabalhadores, que eram relegados à miséria. Aí a partir daí começaram a surgir essas questões aí políticas, né? Vocês já viram falar, eu creio, do Karl Marx, do Engels, né? Eles escreveram um artigo chamado Manifesto Comunista em 1848, né? Vocês podem pesquisar na internet, é uma boa pesquisa, vai lá, escreve Manifesto Comunista de Karl Marx e Engels, 1848, vai lá, apareceu o que eles escreveram naquela época, né? Indo, criticando, né, toda essa exploração econômica em cima da classe trabalhadora, né? A coisa do socialismo lá, mas é bem interessante você ler. E também a igreja, veja, a igreja há muito tempo ficou quietinha, calada, né? Calada na dela, mas chegou um momento que ela precisava fazer alguma coisa, então a igreja começou a reagir também. Aí temos aí um exemplo, o Papa Leão XIII, em 1891, editou também uma encíclica chamada Rerum Novarum. Rerum Novarum, é latim, coisas novas. Se você pesquisar na internet também, eu aconselho que pesquise, vai estar lá a encíclica. Existiram outras encíclicas, mas essa aí foi a mais famosa,
que criticava também, né, e falava que o Estado devia tomar uma atitude, devia agir, não podia ficar daquela forma, tinha que fazer alguma coisa para salvar os coitadinhos, os trabalhadores que estavam morrendo. Então começou a haver esse movimento aí. Aí o Estado, né, ele começou a tomar atitude, começou a agir, né, começou a tratar dos direitos trabalhistas. Aí começaram a surgir as leis trabalhistas, os regulamentos, né, para poder aí controlar a atuação dos grandes industriais. Aí as primeiras constituições a tratar de direito trabalhista começaram nas constituições dos países, né, a inserir direitos trabalhistas. E as primeiras que trataram disso foi a do México e da Alemanha, de 1917 e 1919, começaram a incluir direitos trabalhistas, reconhecendo direito para os trabalhadores, né? Controlando esse mercado aí, que estava em grande expansão. Em 1919, inclusive, nasceu a OIT. Ah, professor, já ouvi falar dessa senhora aí, ela nasceu em 1919, será que ela é viva ainda, essa senhora chamada OIT? Não, gente, eu estou falando da Organização Internacional do Trabalho, né? Você já deve ter ouvido isso. É uma organização internacional, de âmbito internacional, do qual o Brasil faz parte, que expede tratados, comunicados, várias normas sobre direito do trabalho. E o Estado que participa de um determinado tratado, aquele tratado passa a fazer parte do seu ordenamento jurídico, como se fosse lei. E o Brasil já ratificou vários tratados da Constituição, como trabalho de menor, direito sindical, né, das crianças, das mulheres, trabalho escravo. São vários tratados que a OIT começou a expedir para regular isso no cenário mundial. Em 1927 surgiu a chamada Carta del Lavoro, a Carta do Trabalho, na Itália, no sistema fascista. Né? Surgiu essa carta aí, que era como se fosse um código sobre leis trabalhistas. Nós vamos ver que essa Carta del Lavoro, do trabalho de regime fascista, né, que tratava do direito trabalhista, inspirou o Brasil na regulação do direito do trabalho. Foi isso aí. Nós vamos ver daqui a pouco. Espera aí, não dorme não, dorme não. Vamos chegar lá. Aí no Brasil, aí nós tivemos um apanhado aí geral do mundo inteiro, né? Começamos lá da antiguidade, já chegamos em 1927. Olha como foi rápida a nossa viagem aí na história do mundo. E no Brasil, porque o Brasil é novo também, né? Em 1930, veja, o Brasil foi desde 1500 até 1900 foi criado o Ministério do Trabalho, somente em 1930, né? O Brasil começou a acordar para isso daí, criou o Ministério do Trabalho, né? Que estão querendo acabar com ele aí, né? Mas isso aí é outra história, né? E o Ministério do Trabalho começou a expedir decretos regulamentando o trabalho no Brasil. E quando foi em 1934, né, surgiu a Constituição de 34, ela foi a primeira no Brasil a tratar de direito do trabalho, de forma leve assim, mas começou a tratar. Aí quando foi, minha gente, em 1937, você puxar na história, é o chamado golpe de Getúlio Vargas, a Constituição de 1937, ela foi inspirada naquela Carta del Lavoro que nós falamos um pouquinho atrás. Não lembra? Mas nós acabamos de falar. Não, agora. Volta a fita aí, volta aí. Você vai ver que nós falamos da Carta del Lavoro fascista, de 27. Em 34, o Getúlio Vargas, ele se inspirou nessa carta aí, e essa Constituição foi inspirada nela, tratando de direitos trabalhistas. Foi nesta Carta Magna de 1937, que foi criado o imposto sindical obrigatório, aquele que descontava do seu salário todo começo do ano, lembra, né? Já descontou do meu, fica, o que eu
eu ficava inconformado, descontava, referente, se eu não me engano, um dia de salário, né, descontava, né, em fevereiro. Foi criado em 1937. E né, nós vamos ver depois que não existe mais, mas lá no fim da aula. Espera aí, não perca o final da aula, vai ser interessante. Aí foi nessa Constituição foi proibida a greve e o lockout. Greve era considerado crime, gente. Não podia greve, cacetete na cabeça, cacetete nas costas, cacetete nas pernas. Não podia fazer greve, era subversivo, aos interesses da nação. Greve era proibida na Constituição. Olha que mudança que nós tivemos de lá até aqui. E o lockout também. O que é lockout? Quem sabe aí? Ninguém? Você aí, fala. Não é isso não. Eu acho que você se enganou. Lockout, gente, digamos assim, greve dos empresários. Quando a empresa ela quer mudar alguma coisa na lei, restringir algum direito, o que ela faz? Elas fecham as portas e não deixam os trabalhadores entrar para trabalhar e, consequentemente, não paga salário. Fica fechado até que sua reivindicação seja atendida, igual a greve dos trabalhadores. Né? Em alguns países acontece isso aí, mas no Brasil foi proibido nesta Constituição tanto a greve quanto o lockout. A partir daí, de 1937, né, já que a Constituição ela tratou amplamente, né, de direitos trabalhistas, não vamos entrar aqui no mérito se eram bons, se eram ruins, mas realmente tratou de forma intensa. A partir desse momento, várias normas começaram a ser expedidas tratando de direito do trabalho, né? Por exemplo, a norma sobre férias, norma sobre descanso semanal remunerado, várias coisas, várias leis esparsas, soltas, foram criadas. Cada vez que surgiu uma necessidade, né, como acontece hoje em dia, né, surge uma necessidade, cria uma lei, surge uma necessidade, cria outra lei. Foram surgindo várias leis trabalhistas. E todas essas leis, em 1943, resolveram o quê? Agrupar, juntar todas essas leis, formando o quê? A CLT, a famosa, a querida e amada e CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. É por isso que a CLT, ela não é um código, gente, né? Trazendo uma rápida explicação aqui para você. O código é o quê? O código, ele é criado. É como uma lei só, né, tratando de vários assuntos. Enquanto que a consolidação, ela é a reunião de várias leis que já existiam. Por isso que se chama consolidação das leis do trabalho. São várias leis que foram juntadas em uma só. Aí veio, gente, a Constituição de 1946, né? Passaram-se aí esses 3 anos e foram previstos outros direitos, como participação nos lucros, descanso semanal remunerado, estabilidade, aquela estabilidade decenal, que nós vamos falar um pouco dela, né, de 10 anos que não existe mais, mas que foi criado naquela época. E a greve. Pode fazer greve, vamos para casa, vamos protestar, vamos fazer... não é bem assim não, mas foi admitida o direito de greve. A OIT já tinha tratados falando disso, que é um direito do trabalhador, não é crime, é um direito, que o trabalhador é a parte mais fraca da relação, é igual o marido no casamento, é a parte mais fraca, coitadinho, ele não tem recurso, não tem a que recorrer. Então a greve é a mesma coisa para o trabalhador, ele tem que ter alguma coisa em seu favor quando eles precisam que seja regulamentado um direito, que seja melhorado uma condição de trabalho. Ele vai falar com o empregador falou não, o que é que ele vai fazer? Greve. Então a greve é um direito constitucional, com os limites. Como todos os direitos, né, tem limite, nenhum direito é absoluto. Então existe a lei de greve. Né? Se você for ler lá a lei de greve, é bom que leia também. Sem todos os direitos elencados lá, como que pode ser feito, como que tem que ser feito, onde não pode fazer greve, são várias regras que tem que ser atendidas, senão a greve vai ser considerada o quê? Você vê aí nos noticiários, né?
Né, que ultimamente não tem tido muita greve. Mas o que? O TRT considerou a greve abusiva e determinou o retorno dos trabalhadores sob pena de multa diária de R$ 1 milhão, né? Ou seja, tem que atender os objetivos, mas somente a partir de 46 no Brasil a greve foi considerada um direito do trabalhador. Aí depois foram surgindo mais leis ainda, né? Fora da CLT. A lei que criou o 13º salário e tantas outras leis aí foram criadas. Aí veio a Constituição de 1967, que não inovou muito, né? Ficou meio tímida ali, mas manteve, pelo menos isso, os mesmos direitos que já existiam no ordenamento jurídico até então. Aí veio a Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, né? A Constituição que rompeu, né, o período ditatorial com o período democrático, né? Não sei se vai voltar isso daí, se vai inverter, mas por enquanto tá a democracia ainda. Então, a Constituição de 88 foi um grande passo da regulamentação do direito do trabalho. Ele passou a fazer parte dos direitos sociais, né, considerado como direitos fundamentais do ser humano. Está lá no artigo 7º da Constituição Federal. Artigo 7º a 11. Veja, antigamente a Constituição, quando tratava dos direitos trabalhistas, era tratado na parte da ordem econômica, porque achava que estava ligado ao direito empresarial. Desculpe, ao direito empresarial. Então tratava na ordem econômica. Mas a partir da Constituição de 88 entendeu-se que os direitos trabalhistas são direitos humanos fundamentais. Então colocou no capítulo da ordem social. São direitos sociais garantidos aos trabalhadores. A Constituição de 88 foi super inovadora, né, tratando de direitos trabalhistas. Claro que precisa aperfeiçoar, precisa ser cumprido muitas coisas, mas a Constituição de 88 foi um marco. E para a gente finalizar essa nossa história, essa nossa corrida, essa nossa volta às origens, a origem que eu falo, a legislativa não é voltar para o Ceará, como eu disse, veio a lei 13.467 de 2017, conhecida como reforma trabalhista, que trouxe um amplo debate aí, amplas discussões, muito contra, muito a favor, muito contra, muito a favor, né? Mas a verdade é que ela já foi aprovada e alterou de forma significativa a CLT, aquela mãezona lá que nós falamos, né, que veio em 1943. É claro que vários dispositivos da CLT já estavam ultrapassados. Inclusive tinha dispositivos da CLT que nem se aplicava mais, né? Já estavam não tinham sido recepcionados pela Constituição de 88. Né? Não tinham sido recepcionados. Por exemplo, alguns, se você for ler a CLT, né, e eu vou falar disso daqui a pouco, lá em algumas partes fala de adicional por hora extra de 30%, de 25%, quando a Constituição falou 50% é o mínimo de remuneração pelas horas. Pode ter mais, mas não menos de 50%. Então, aqueles artigos continuam na CLT, mas não valem mais, não são aplicáveis, porque a Constituição veio e falou uma coisa totalmente contrária, é o que chamamos por não recepção. Esses artigos não foram recepcionados pela Constituição Federal. E essa lei trabalhista teve várias mudanças, várias. Eu vou falar apenas duas, que é o imposto sindical, que nós falamos lá no começo, né? Que foi criado na Constituição de 37. Essa lei derrubou o imposto sindical, não existe mais um imposto sindical obrigatório, só aqueles que querem contribuem para o sindicato. E trouxe também a inovação do quê? Do acordo de rescisão trabalhista, gente. Não existia. Como não, professor? Eu fiz acordo lá com o meu chefe, né? O fundo de garantia, eu peguei, eu devolvi a multa para ele, né? E ficou tudo certo. Mas não pode, isso aí, na verdade, era considerado fraude. Eu também fiz isso daí. Né? Quando eu trabalhei lá em 1991, isso aí em 95, eu fiz acordo com minha patroa. Então fui lá no Ministério do Trabalho, fiz uma rescisão, ela me pagou em dinheiro a multa do FGTS, depois eu devolvi para ela. Mas isso aí é fraude, isso aí não podia, a lei não, mas como, né?
todo mundo sabia que existia. Então acho que isso foi até um ponto válido, esse acordo aí trabalhista para rescisão, onde o empregado abre parte abre mão de parte de seus direitos para possibilitar a sua saída, para não ter que pedir o quê? A demissão. Foram uma das mudanças trazidas por essa lei. Gente, é esse aí a história, a pequena história da legislação trabalhista no mundo e no Brasil. E eu quero pedir para vocês aqui, né, para que leiam a CLT. Leiam o artigo 7º da Constituição Federal, 7º a 11, né? O ideal é que você leia a Constituição inteira. Todo mundo, todo brasileiro deveria ler a Constituição. É a principal lei do país. Tem que ler inteira. Claro, tem umas coisas lá que você não vai entender nada, né? Porque a Constituição é conhecida como sendo prolixa. Mas leia o que você puder ver. Principalmente do artigo 1º até o 11º. É uma leitura obrigatória para primeiro ao 11, né? Que trata dos direitos trabalhistas. E a CLT, não posso nem falar nada. É leitura obrigatória para quem quer trabalhar na área de recursos humanos, a área trabalhista. É uma leitura obrigatória. Está aí dado o meu recado. Espero que tenham gostado, espero que não tenham dormido, espero que estejam na próxima aula. Até mais, tchau.